queridas, mulheres de atitude e homens de atitude. Preciso confessar para vocês que eu estou em pânico, desde cedo. A pastora Nádia já brigou comigo, mas eu ainda continuo um pouquinho em pânico, mas vai passar. Eu trouxe o computador porque eu estou tão em pânico que eu não consigo enxergar o que eu imprimi. Gente, por que não quer? Agora foi. Eu tenho pensado bastante sobre um assunto que tem estado no meu coração já há algum tempo. E eu tenho conversado bastante com meu marido, que inclusive está ali também. Todo mundo veio hoje para cá para estar junto com a gente. E eu tenho pensado bastante num assunto sobre gratidão. Nossa, está todo mundo aqui. Meu Deus, vocês são demais. E é sobre gratidão que eu quero falar nessa noite, né? E para falar sobre gratidão, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Lucas 17, dos versículos 11 ao versículo 19. Vamos ler junto a palavra de Deus. Lucas 17, 11 a 19 diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia, e ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá. A sua fé o salvou. Então, para a gente situar um pouquinho esse texto, esse acontecimento aconteceu nos últimos dias da vida de Jesus, né? Não era muito habitual uma caravana pequena como a de Jesus, que era só ele e os discípulos, passarem por Samaria nessa época, porque o ódio entre os povos estava muito acirrado, mas Jesus não se ateve muito a isso não. Jesus decidiu e mudou o seu percurso propositalmente para ir ao encontro desses excluídos. Eu li várias coisas e uma delas diz que esses excluídos provavelmente viviam juntos num lugar por muitos motivos. E esses que a gente vai falar aqui hoje em especial é dos 10 leprosos que estavam vivendo numa comunidade juntos, né? E Jesus mudou o seu percurso para ensinar alguma coisa muito especial para a gente, que falou muito ao meu coração e eu desejo que fale o coração de vocês também. E aí eu fiquei pensando, qual é a maior cura que pode existir para as nossas vidas, né? Se a gente parar para pensar, quem eram esses homens? Quem eram esses leprosos? A Bíblia não diz se eram pessoas que ocupavam uma importante posição naquela época, né? A Bíblia não diz que eles eram de uma família abastada, nem nada disso. Porque naquele momento isso nem importava. Eles já eram considerados imundos e eles não tinham... pouco importava a sua classe social, quem eles eram, se eram letrados, se não eram. Isso, nesse momento, não importava. A lepra era uma doença que ela acabava com a dignidade da pessoa e acabava tornando as pessoas todas iguais, né? Elas eram obrigadas a se apoiarem umas nas outras, porque a família acabava abandonando porque não podia chegar perto, porque eles eram considerados imundos. Então, o que a religião, né? A gente vê aqui um milagre que a religião não é capaz de fazer, mas que a doença, nesse momento, realizou, que foi unir 2 povos que se odiavam
porque eles tinham que se apoiar, porque eles se tornaram iguais. Então, às vezes, a religião nos afasta, mas um momento de dificuldade nos une, né? É o que a gente percebe aqui no texto. Hoje, a gente sabe que a lepra é uma doença conhecida, uma doença já controlada, mas naquela época, não. Os doentes, eles tinham que se isolar num lugar deserto, esperando a morte chegar, né? E eu li várias coisas e uma delas dizia que a doença fazia com que eles iam perdendo partes do seu corpo. Então, um perdia o braço, mas o outro não perdeu o braço, perdeu, sei lá, o nariz. Então, esse podia ajudar o outro. E aí eles se tornavam iguais e unidos por conta disso, né? Eles deviam ter muitos julgamentos, muitas pessoas deviam julgar eles. Acho que não é nada diferente do que acontece nos nossos dias hoje também, né? Às vezes acontece alguma coisa e o primeiro julgamento que vem é: será que essa pessoa está em pecado? Né? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Né? E eles também deveriam ter esses questionamentos, tanto eles por si mesmos, como da sociedade. Porque qual seria o real motivo dessa doença ter acometido eles? Os nove judeus, ao que nos parece, eles provavelmente cumpriam todos os preceitos e os ritos do seu povo. O samaritano, não sabemos, mas os 9, com certeza, eles cumpriam. E aí, essas questões todas deviam ficar na cabeça deles. Mas a grande notícia para a gente é que Jesus, para ele, pouco importam as questões. Porque em Jesus, eles conseguiram enxergar uma mudança para a vida deles, uma mudança real. Em Jesus, eles puderam vivenciar uma perspectiva real de mudança total para a vida deles, né? O texto mostra que Jesus, diferente de todo mundo que discriminava eles todos, Jesus não olhou para a condição humana deles. Jesus olhou para o coração deles. E é isso que Jesus faz conosco também. Ele não olha para a nossa situação, ele não olha para o que nós estamos vivendo no momento, ele não olha para os nossos erros, para as nossas falhas, para as nossas esquisitices. Ele olha para o nosso coração. E ele os curou. Lá no versículo 14 diz que ele os curou e mandou que eles se apresentassem aos sacerdotes. Os sacerdotes nessa época eram considerados, era como se fossem os médicos da época, então eles tinham que ir lá para eles testificarem, né? Era como se eles tivessem um certificado de purificação dos sacerdotes. Por isso que Jesus manda eles irem até lá. E eles vão. Os 9 foram diretamente para o sacerdote. Eles não olharam para a bênção que eles tinham recebido tão somente. Eles foram até o sacerdote direto. Porém, um deles, que não era judeu, que era o samaritano, voltou. Voltou e se jogou aos pés de Jesus, dando graças a Jesus pelo que ele tinha feito. O samaritano, que era considerado um estrangeiro, porque ele era de uma mistura dos israelitas com povos pagãos, que tinham sido introduzidos pelo povo assírio após uma guerra que culminou com a queda do Reino do Norte. A gente vai estudando, né? Teólogo tem mania de estudar, então a gente estuda e vai falando tudo que a gente estudou, né? Então vocês me desculpem aí a minha teologia toda, mas hoje eu aproveitei para usar toda ela, não foi à toa que eu estudei 4 anos, né? Então esse povo ele era marginalizado, era um povo marginalizado pelos judeus. Eles eram considerados o povinho, né? O que ficava do lado. O que a gente pode trazer de lição para os nossos dias, de tudo isso que a gente está vendo aqui, né? A gente pode perceber que muitas são as situações nas nossas vidas hoje, aonde nós precisamos de cura. Por isso que eu perguntei no início, qual é a maior cura que pode existir para as nossas vidas? Será que é só uma cura física? Será que é só uma cura emocional? Tem tantas situações na nossa vida que a gente precisa imediatamente parar e olhar para Jesus. E enxergar em Jesus a única solução para todo o problema que nós estivermos passando.
E é isso que esse texto falou muito ao meu coração. Às vezes parece que está tudo perdido. Para eles estava tudo perdido. Eles estavam num lugar esperando a morte chegar. Eles estavam num lugar onde eles sabiam que não tinha esperança, não tinha cura naquela época. Mas quando eles olharam para Jesus, eles enxergaram o milagre. E eles creram no milagre. A partir do texto, a partir de tudo que eu falei até agora para vocês, eu vou falar para vocês 3 atitudes que nós devemos ter para nós recebermos a cura, para nós recebermos o milagre de Jesus. A primeira atitude que a gente vê no texto é que a gente precisa sair ao encontro. Não adianta a gente saber que Jesus tem a cura, não adianta a gente saber que só Ele pode fazer e não ir ao encontro dele. Não adianta a gente achar que está tudo perdido e continuar parado no mesmo lugar. Eles decidiram ir até Jesus, sabendo que essa decisão poderia causar problemas para eles. Porque eles tinham que ficar afastados das pessoas. E quando eles chegavam perto, a uma certa distância, eles tinham que gritar, imundo, imundo. Que era para as pessoas nem chegarem perto deles. Então, eles não olharam para essa circunstância. Eles não olharam para essa condição. Eles decidiram e foram ao encontro de Jesus. Eles ousaram contrariar a lei. Eles poderiam ter sido mortos por causa disso. Mas eles tinham certeza de que Jesus podia curá-los. Eles não fariam isso se eles não tivessem a certeza absoluta de que Jesus poderia fazer. A gente precisa ser assim também. A gente precisa ter ousadia para ir ao encontro de Jesus. A gente precisa ter ousadia para chegar e dizer para Jesus, eu creio. Estou aqui, estou saindo da minha zona de conforto. Eu não quero mais ficar no lugar onde eu estou. Eu não quero mais estar na condição em que eu estou. Eu quero cura, eu quero milagre para a minha vida, como eles fizeram. Nós precisamos caminhar ao encontro de Jesus, crendo verdadeiramente que Ele tem todo o poder para nos curar, não só das nossas enfermidades físicas, mas de qualquer situação. Qualquer situação que se apresente nas nossas vidas, Jesus é suficiente para curar. Não bastou só eles irem ao encontro. Eles chegaram perto de Jesus. Mas se eles tivessem chegado e só, não teria acontecido a transformação e a mudança. Jesus precisa de uma sinalização da gente. A gente vai até Ele, muitas vezes a gente conhece Jesus, conhece o seu poder, sabe quem Ele é, mas eles tiveram uma segunda atitude que nós também temos que ter. Nós precisamos levantar a nossa voz. Nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, clamar pela misericórdia do Senhor. Foi o que eles fizeram. Aquela doença fazia eles sofrerem muito, gente. Imagina, eu não consigo imaginar essa doença perto da gente, assim. Eu acho que até existem hospitais hoje em dia que cuidam de pessoas assim. Minha filha está ali, que é médica, está balançando a cabeça. Existem pessoas assim, mas eu não consigo imaginar como é que seria. E tem muitas pessoas que assemelham a lepra ao pecado. Porque o pecado nos faz insensíveis, assim como a lepra. A lepra faz as pessoas insensíveis porque elas vão perdendo partes do seu corpo, sem sentir dor. E vão se degradando cada vez mais sem sentir. Então eles clamaram a Jesus, os seus corpos estavam sendo consumidos, mas eles gritaram em alta voz, pedindo para Jesus ter misericórdia da vida deles. Jesus contemplou a fé que os movia. Jesus contemplou o coração deles. É assim que Ele faz conosco também. Nós precisamos levantar a nossa voz. Não existe situação perdida para o Senhor. Não existe doença perdida para o Senhor. Ele tem cura para nós. Jesus honrou a fé desses homens. E Jesus honra a nossa fé também. Porque Ele é maravilhoso. Porque Ele é o nosso Deus que nos ama independente de quem nós somos. Né? Nós precisamos nos fazer enxergar por Jesus. Não só através do nosso muito falar. Muitas vezes a gente enche a nossa boca. A gente arrota a santidade. A gente diz que a gente é um super crente, né? Eu desconfio muito de pessoas quando elas são muito super crentes.
Porque nós nunca somos super crentes, né? Nós somos pecadores buscando a santificação todos os dias das nossas vidas e precisamos todos os dias da nossa vida reconhecer que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já estávamos consumidos. A misericórdia e a graça do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, a palavra diz isso, né? Então nós precisamos clamar, levantar a nossa voz, fazer com que o Senhor nos enxergue. Muitas vezes, parece que a gente está falando, está clamando, 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 e o Senhor não está ouvindo. Mas Ele está ouvindo. Ele só quer que a gente clame mais, que a gente se aproxime mais, que a gente esteja mais perto que Ele. Que a nossa fé seja tão visível quanto a fé desses homens. Que a nossa fé demonstre para o Senhor o seu poder, como a fé desses homens. E eles... Eu tenho certeza absoluta, e isso aqui é o que me intriga bastante, porque assim, com certeza, todos eles ficaram muito satisfeitos com o milagre que Jesus realizou na vida deles. Todos eles ficaram felizes com o que Jesus tinha feito. Curaram eles daquele mal horrível que eles estavam vivendo. E o que Deus tocou muito no meu coração, e é isso que ficou martelando na minha cabeça, já tem tempo que isso martela na minha cabeça, meu marido sabe disso, é que o samaritano, ele não ficou só satisfeito. Ele não ficou só satisfeito, ele ficou muito mais do que satisfeito. Ele ficou agradecido a Deus, a Jesus, pelo que Jesus tinha feito na vida dele. E a gratidão dele nos remete à terceira atitude que nós precisamos ter para nós alcançarmos os milagres e a cura de Deus na nossa vida, que é voltar. Voltar. Muitas vezes, Deus responde às nossas orações. Deus fala conosco. Faz aí uma análise aí, vocês. Eu também já fiz aqui na minha cabeça e lá em casa pensei bastante sobre isso. Quantas orações nós fazemos? Vou pegar o exemplo dos nossos caderninhos de oração. Quantas orações nós fazemos, pedimos, escrevemos, clamamos e não voltamos lá para dar glória a Deus por tudo que Ele fez, né? Lá na minha célula, a gente tem um caderno de oração. Isso está me incomodando da gente voltar e começar a glorificar a Deus pelas orações que Ele já ouviu. Foram tantas coisas, foram tantas bênçãos que o Senhor fez na nossa vida durante esse tempo todo que a gente tem convivido junto. Foram casamentos, foram batismos. Quantas pessoas nós batizamos na nossa célula? Quantas pessoas? Teve uma que chegou lá, não tinha nem... Ela deve estar assistindo pela internet agora, que ela disse que ela ia assistir, porque ela está com um bebê pequeno. Ela chegou na nossa célula, ela não tinha nem marido, gente. Conheceu o marido não era crente, aceitou Jesus, se batizou. É uma bênção de Deus. Ela teve neném, o neném está com 5 meses agora. Foi apresentado no último domingo, eu estava aqui na frente babando, chorando e babando com meu neto, né, espiritual, a coisa mais linda do mundo. Quantas orações que a gente faz e a gente não volta para agradecer. Quantas vezes a gente se coloca na posição desses 9 judeus que não voltaram para agradecer ao Senhor. Acho que a gente precisa repensar um pouquinho nisso. Mas o samaritano, além dele ser curado, lá no versículo 15, no versículo 16 diz que ele caiu aos pés de Jesus e deu graças. E o que aconteceu? Jesus fez algo a mais por ele. Porque ele também queria mais de Jesus. Jesus sempre faz mais para a gente quando a gente quer mais dele. Quando a gente busca, o Senhor nos responde. Ele caminha, quando a gente vai na direção dele, ele vem na nossa direção também. Então, Jesus disse para ele, né, lá no finalzinho, lá no versículo 19, levanta-te e vai, a tua fé o salvou. Ou seja, ele não recebeu só a cura física, ele recebeu também a salvação da sua vida. A gratidão é um sentimento que agrada o coração de Deus. Né? Agradou o coração de Jesus, enquanto que a ingratidão também o entristece. E aí a gente precisa tomar cuidado para não sermos ingratos. Aí Jesus demonstra isso claramente quando ele pergunta, não foram 10 que eu curei? Cadê os outros 9? Aonde eles foram? Aonde eles estão?
né? Será que eles voltaram para a casa deles? Será que eles foram estar com a família? Ou será que eles simplesmente foram cumprir um ritual de purificação para cumprir a lei? Jesus estava dando para eles a graça. E ao que parece, eles escolheram a lei ao invés da graça. Quantas vezes a gente faz isso também? Jesus está de braços abertos e a gente está olhando para as circunstâncias. A gente está olhando para as coisas que está aos nossos olhos, ao invés de olhar para Jesus, tão somente. Então a gente precisa aprender bastante com esse samaritano, que ele não recebeu só a graça, mas ele recebeu a superabundância graça de Jesus. Ele também devia estar, imagina gente, ele ficou quanto tempo? A Bíblia não diz, mas ele deve ter ficado muito tempo afastado da sua família, dos seus amigos, porque ele não podia chegar perto deles. E aí ele é curado, e aí ele devia estar doido para voltar para casa, doido para contar o que tinha acontecido com ele. Mas antes disso, ele voltou a Jesus. Ele escolheu estar com o mestre, ao invés de correr para sua família antes. A satisfação talvez fez com que os nove ex-leprosos voltassem à sua religiosidade. Mas a gratidão fez com que o samaritano se voltasse para a graça, que é Jesus. Deixa eu ver que eu passei errado. Então aí a gente pensando em todas essas coisas, pensando nos 9, aonde a gente se encaixa aí, será que às vezes a gente tem sido como os 9 judeus? Será que às vezes a gente tem deixado passar as oportunidades de agradecer a Deus por tudo que Ele faz para as nossas vidas, olhar verdadeiramente para Ele? Nós entendemos que Jesus não deseja que a gente tenha dele apenas milagres, apenas curas, mas Ele deseja de cada um de nós relacionamento íntimo, né? E eu acho que a gente tem falado muito sobre isso aqui na nossa igreja, que a gente, nos nossos TSDs, nas nossas células, nos nossos discipulados, que a gente busque ao Senhor, que a gente busque um relacionamento íntimo com o Senhor, que a gente vá até Ele, clame sim pela misericórdia dEle, mas não só clame pela misericórdia, mas também reconheça o senhorio dEle na nossa vida. Reconheça que Ele não é só Salvador, mas Ele é Senhor também das nossas vidas. Ele é aquele que deu a sua vida por amor a cada um de nós. E nós precisamos levantar a nossa voz e agradecer a esse Deus que é autor e consumador da nossa fé, né? A gente não pode dizer se a salvação alcançou os outros 9 leprosos. Mas nós sabemos que o samaritano recebeu a salvação do Senhor. É isso que ele está apresentando aqui para a gente essa tarde. Ele está dizendo para nós mais uma vez, para cada um de nós: eu entreguei a minha vida por amor a cada um de vocês. Eu estou aqui não só para dar os milagres, porque nós temos que clamar sim, temos que clamar pelos milagres, temos que clamar pelas curas. Nós cremos no poder de Deus, nós cremos no poder de Jesus, nós cremos num Deus que faz milagres ainda hoje, nós cremos num Deus que é fiel, nós cremos num Deus que é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Mas a gente não tem que olhar para Deus, porque às vezes parece que a gente olha para Deus só para as mãos dEle. Deus não quer que nós olhemos só para as mãos dEle e para tudo aquilo que Ele pode nos dar. Mas Ele quer que nós caminhemos junto com Ele. Ele quer que a gente tenha intimidade. Hoje eu fiquei o dia inteiro: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Acho que eu nunca caminhei tanto com Deus como eu caminhei hoje. O meu desespero era tanto que eu falava: Deus, fui fazer a unha e eu quieta, calada, muda, não abria minha boca. Ninguém estava entendendo porque eu estava tão quieta hoje, apavorada. Meu marido olhou para mim, eu estava com o olho arregalado desse tamanho. Ele falou: calma, pelo amor de Deus, vai dar tudo certo. Você estudou, você é uma mulher de Deus. Mas como é difícil a gente entender verdadeiramente que Deus está conosco sempre. Eu sou crente há 20 anos, vai fazer 20 anos que eu aceitei a Jesus, mas como a gente é inseguro. E vocês sabem que eu cheguei à conclusão que essa insegurança é muito bom, porque assim a gente aprende que a gente depende. Porque se a gente é muito seguro de si,
a gente acaba quebrando a cara. E eu quero cada vez mais parecer uma boba, uma tonta, que a pastora Ana já brigou comigo, e ser insegura mesmo. Porque eu quero que o Espírito Santo seja soberano na minha vida. Assim como eu quero que seja soberano na vida de vocês também. Que essa tarde a gente receba do Senhor uma visitação muito especial dEle. Que Ele fale aos nossos corações profundamente de que Ele quer relacionamento. Ele não quer ser só Senhor da nossa vida, mas Ele quer ser Pai. Ele quer ser aquele que vai nos amparar nos braços nos momentos de insegurança. Quando a gente estiver apavorado, Ele vai carregar a gente no colo. Então, que a gente aprenda com essa lição desse samaritano, que era o excluído, que era a pessoa que foi deixada de lado, que era a pessoa que ninguém dava nada por ele. Mas Jesus enxergou o coração dele e ele foi salvo nesse dia, né? Oxalá se ele chegou na casa dele contando para todo mundo, falando para todo mundo do amor de Jesus e alcançou a sua família também. É bom que a Bíblia ela deixa a gente viajar, né? A gente pode pensar muitas coisas. Jesus conta uma história e a gente, ainda mais esse livro de Lucas, que Lucas era médico é todo muito certinho assim, eles não gostam muito de rodeios, então Lucas ele é bem categórico, ele conta a história e acabou, ele não dá muitas histórias para a gente não, mas dá para a gente imaginar. Imagina quando esse homem chegou em casa, né? Imagina a hora que ele chegou em casa e contou, eu não só fui curado, como eu fui salvo. Eu recebia Jesus na minha vida. Eu tenho a certeza de que quando eu sair dessa vida, agora por meios naturais, eu tenho a salvação garantida. Eu tenho a superabundante graça de Deus na minha vida, que transforma a minha vida. E aí eu fiquei pensando em algumas coisas e eu queria perguntar para vocês nessa tarde, porque nós olhamos tanto para as nossas circunstâncias, nós olhamos para aquilo tudo que a gente vive, nós olhamos para as dificuldades que passamos, né? E eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho. Qual é a dificuldade que você tem nesse dia? Traz para a sua vida, traz para a sua realidade hoje. Qual é a dificuldade que você está passando? Qual é o problema que você está passando? O que é aquilo que está deixando você inquieto, deixando você nervoso, estressado, ou achando que não tem mais saída? Pensa aí um pouquinho nisso. E nós vamos orar sobre isso. Nós vamos orar sobre as questões que nós consideramos que são impossíveis diante de Deus. Nós vamos orar pelas questões que nós consideramos que não tem jeito. Nós vamos deixar as circunstâncias todas de lado e vamos olhar só para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E para você que está nos visitando pela primeira vez, nós estamos aqui falando de um poder, de um Deus que é verdadeiro, de um Deus que é real, de um Deus que entregou a sua vida em nosso lugar, mesmo sabendo quem éramos, mesmo sabendo que cada um de nós tem os nossos erros, as nossas falhas. Muitas vezes nós deixamos a desejar, mas esse Deus não olhou para as nossas falhas. Ele olhou para o nosso coração, assim como Ele fez com esses homens. Ele olhou para o coração de cada um deles e Ele olha para o nosso coração hoje também. Eu quero pedir que vocês abaixem a cabeça, pensa um pouquinho em tudo que eu falei, pensa um pouquinho nas bênçãos que Deus tem te dado, naquilo que Deus tem entregado para a sua vida, para cada um de vocês, para cada um de nós, né? Porque eu me incluo nisso também. Quantas coisas Deus tem feito por nós, feito através de nós, e nós precisamos dar toda a glória para o Senhor, dar toda a honra para o Senhor, de tudo aquilo que Ele tem sido nas nossas vidas. Se você está aqui nessa tarde e você nunca saiu, né? Nunca saiu ao encontro desse Deus,
Parece que o que eu estou falando é tão distante. Parece que estar com Jesus é uma realidade tão distante para você. Ah, mas o meu problema é muito maior do que tudo que você está falando. Ah, a minha situação não tem jeito. Se você ainda está achando que sair ao encontro de Jesus é muito difícil, eu quero desafiar você nessa noite a entregar a sua vida para Jesus. Verdadeiramente entregar o seu coração para Jesus. Para que essa realidade seja uma realidade na sua vida. Às vezes, clamar, às vezes, se jogar aos pés de Jesus, para você pode ser muito difícil, porque ainda falta a decisão de entregar o seu coração para Jesus, entregar a sua vida para Ele. Só pode clamar, só pode gritar, só pode esbravejar por socorro para o Senhor, aquele que conhece o poder dele. Esses homens não clamaram a Jesus à toa. Eles enxergaram em Jesus a real possibilidade de mudança da situação em que eles viviam. Eles enxergaram em Jesus a real possibilidade de transformação da vida deles. E se você não consegue enxergar essa realidade, é porque ainda falta você correr para Jesus, correr para os braços desse Pai. Então eu quero, todo mundo de cabeça baixa, eu queria desafiar você, se você não aceitou a Jesus ainda, se você não tem essa confiança de se entregar completamente para o Senhor, eu quero convidar você a orar, né, agora comigo. Vamos orar juntos, vamos orar todos juntos. Senhor Jesus, nessa tarde eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu quero colocar a minha vida diante de Ti, dizendo para o Senhor que o Senhor é a razão da minha vida. Eu entrego a minha vida para Ti, dizendo para o Senhor que eu confio que o Senhor é Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero aprender, ó Deus, a levantar a minha voz com a certeza de que o Senhor é o único que pode transformar a situação da minha vida. É o Senhor que pode mudar qualquer circunstância da minha vida. E eu quero pedir agora que todo mundo continue de cabeça baixa. Alguém fez essa oração pela primeira vez? Alguém entregou a sua vida para Jesus aqui, nessa tarde, pela primeira vez? Levanta a mão. Se você entregou a vida para Jesus agora, levante a sua mão que eu quero orar por você. Alguém? Tem um fofinho aqui. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós temos que ser como as crianças. Que a gente seja sempre como você. Que a gente tenha um coração sempre como o seu, de criança. Que não se envergonha das situações, mas que abrem o seu coração. Agora eu quero desafiar vocês que são crentes, que conhecem o poder de Deus, que conhecem esse Deus ao qual nós servimos, que sabem do poder desse Deus, mas às vezes estão se sentindo fracos, estão se sentindo desamparados. Parece que Deus está demorando para responder. A gente às vezes acha que as respostas de Deus elas têm que ser sempre sim, igual criança que faz birra, acha que tudo tem que ser sim. Às vezes as respostas de Deus não vão ser sim. Às vezes a resposta de Deus vai ser não. E muitas vezes, acho que a grande maioria das vezes, a resposta de Deus vai ser espera. Espera porque você ainda não está pronto para viver tudo aquilo que eu tenho para você vivenciar. E eu quero convidar você, se tem alguém aqui nessa tarde que quer receber mais de Deus, quer receber esse afago do Senhor nessa tarde, vem aqui na frente, nós vamos orar por isso. Quero convidar também aqueles que querem agradecer a Deus, que tem algo para agradecer a Deus, que a gente corra para os braços de Jesus, como o samaritano correu, para agradecer ao Senhor por tudo que Ele é, que nós tenhamos um coração grato. Queridos,
Isso para mim é essencial, porque isso tem falado muito ao meu coração. Agradecer a Deus por tudo que Ele é nas nossas vidas é muito melhor do que agradecer pelo que Ele pode fazer. Nós conhecemos o seu poder, sabemos tudo que Ele pode fazer, mas hoje nós queremos agradecer a Deus pelo que Ele é nas nossas vidas e por tudo que Ele tem, pela sua misericórdia, pela sua abundante graça derramado sobre as nossas vidas. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero, Senhor, te agradecer, ó Deus, por essa tarde. Quero te agradecer, ó Deus, porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar. Nós poderíamos estar, ó Deus, fazendo qualquer outra coisa. Mas nós decidimos, ó Deus, que nós queríamos estar aqui, na Tua presença, Senhor. Nós decidimos que nós queríamos estar aqui, ouvindo a Tua voz. Nós decidimos que não existe nenhum lugar melhor no mundo do que a Tua presença, Senhor. Não existe nada, nem ninguém que supra as nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas de que ordem forem, ó Deus, materiais. Não existe ninguém nesse mundo que possa suprir, ó Deus, as nossas necessidades, que possa curar a nossa alma, que possa curar o nosso coração. Mas o Senhor é aquele que pode trazer cura emocional, cura física, restauração, restauração dos nossos casamentos, restauração dos nossos filhos, restauração em todas as áreas da nossa vida. Nós reconhecemos, Senhor, e nós a uma só voz levantamos um clamor a Ti, Senhor, nessa tarde. Vem de encontro, Senhor, às nossas necessidades, mas mais do que isso, Senhor, vem de encontro ao nosso coração. Transforma, ó Deus, aquilo que precisa ser transformado nas nossas vidas. Transforma, ó Deus, aquilo que precisa ser modificado em cada um de nós. Pai, nós queremos Te honrar, nós queremos Te glorificar, ó Deus. Nós queremos ser filhos, ó Deus, que honrem, que glorifiquem o Teu nome, Senhor. Que sejam, ó Deus, úteis para o Seu reino, que ganhem almas para o Senhor, Pai. Que sejam filhos, ó Deus, que sejam um referencial para essa geração. Pai, nessa tarde nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque a nossa confiança não está em nada além do Teu poder. Não está na política, não está nos nossos negócios, não está no nosso dinheiro, mas a nossa confiança está no Senhor. Pai, recebe o nosso coração, Pai, cheio de gratidão nessa tarde, Pai, pelo Teu amor que nos alcançou, pela Tua graça que nos salvou e pela Tua misericórdia, Senhor, que faz com que nós nos levantemos todos os dias para honrar e para glorificar o Teu nome. Pai, se tiver alguém aqui nessa tarde, Senhor, que chegou aqui, Senhor, se sentindo diferente de tudo isso que eu estou falando, Senhor, diferente de filho amado, diferente de uma filha amada, diferente de alguém que o Senhor se importa, de que o Senhor deseja cuidar, de que o Senhor deseja salvar, de que o Senhor deseja cuidar, ó Deus. Que essa pessoa não saia daqui nessa noite sem sentir, ó Deus, um toque do Teu Espírito Santo, Senhor. Derrama sobre nós a Tua paz que excede a todo entendimento. Derrama sobre nós o Teu amor. Derrama sobre nós a Tua graça, Senhor. E nós queremos sair daqui, Senhor, cheios, ó Deus, do Teu poder. Sabendo, ó Deus, que nós podemos ir ao Teu encontro, levantar a nossa voz. E que nós podemos, ó Deus, sim, clamar a Ti pela Tua misericórdia. Senhor, dê a nós um coração gratos ao Teu amor. Dê a nós um coração agradecidos à Tua graça, à Tua misericórdia e a tudo que o Senhor tem sido para nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti e Te peço, Senhor, e já Te agradeço. Amém. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Em nome de Jesus.